Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje a gente não vai falar de filme, mas sim de séries de terror, com 4 indicações imperdíveis para maratonar na Netflix. Então, para não perder essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Não é novidade nenhuma para os fãs de terror que as produções da Netflix dentro do gênero são geralmente um terreno incerto. Pessoalmente, eu sempre fico ali com o pezinho atrás quando a Netflix anuncia alguma nova obra de terror. Porque convenhamos, infelizmente o serviço de streaming ali mais erra do que acerta nesse sentido. E quando o assunto é série e não filme, a lista de coisa boa fica ainda menor. Sendo assim, para te ajudar a escolher a série certa de terror para ver na Netflix, eu resolvi escolher aqui as minhas 4 favoritas do streaming para indicar para vocês e falar um pouquinho sobre elas. Como de costume, eu vou deixar o melhor por último, lá pro finalzinho do vídeo, então vê se fica aqui comigo até o final, beleza? Sem mais enrolação, bora para as indicações. Começamos com Marianne, uma série francesa lá de 2019 que, segundo relatos espalhados aí pelas internets, tirou o sono de muitos dos espectadores. A trama acompanha Emma, uma jovem escritora que acabou de lançar o último livro da sua mais famosa saga. Após uma sessão de autógrafos conturbada, um trágico evento a faz decidir voltar para sua cidade natal em busca de algumas respostas. O que ela encontra lá, porém, além dos seus amigos de infância, é claro, é uma presença maligna que tem uma ligação pra lá de especial e pra lá de perigosa com ela. Marianne é uma série bem envolvente e recheada com várias cenas que dão aquele arrepio na espinha, de modo que eu não recomendo de maneira nenhuma que tu assista sozinho ou sozinha. Aqueles relatos da galera lá perdendo o sono por causa da série não são infundados não, o negócio realmente dá medo. Porém, infelizmente, eu preciso dizer que toda essa aura assustadora mesmo é algo muito mais presente nos primeiros episódios da série. Conforme os episódios avançam e o ritmo acelera, toda essa pegada mais obscura, mais tétrica, infelizmente vai se dissipando. No meu caso, não foi nada que chegou a tornar a série ruim de nenhuma forma, mas eu confesso que perdeu um pouquinho ali do charme ao longo dos episódios. Dito isso, Marianne é uma série que consegue manter a sua excelência apesar desses pequenos deslizes. Eu pessoalmente lamento muito que a Netflix tenha decidido cancelar a série após a primeira temporada, principalmente porque ficou muita ponta solta, muito gancho para uma continuação daquela história que não teve um desfecho muito satisfatório. Eu ainda afirmo que vale sim muito a pena conferir a primeira temporada por causa de toda essa experiência aterrorizante que ela proporciona. Mas caso tu decida assistir, já vai tendo em mente de que o desfecho que tu vai ficar querendo saber, que tu vai ficar querendo ver, não vai acontecer, infelizmente. Seguimos com a nossa lista com The Haunting of Hill House, de 2018. Em PTBR, A Maldição da Residência Hill. A história da série é de 6 irmãos que têm uma relação conturbada ali entre eles, cujos problemas começaram ainda na infância dos 6 quando eles moravam numa mansão assombrada. Já quando adultos, após um trágico acidente, eles se reencontram e acabam sendo forçados a voltar a essa mansão mal-assombrada, onde segredos e fantasmas do passado os esperam. Bom, de Casa Mal-Assombrada, o mundo do terror tá mais do que cheio. Então, o que especificamente torna Hill House tão boa assim? Mais uma vez, eu me vejo aqui na obrigação de reforçar que o problema nunca é um clichê em si, mas sim a forma como esse clichê é trabalhado. No caso de Hill House, aquela velha história de uma família que se muda para uma casa mal assombrada é trabalhada de maneira exímia pelo talentosíssimo criador e diretor Mike Flanagan. O cara definitivamente tem uma mão de ouro quando o assunto é terror, e não é à toa que aqui nessa lista 2 das 4 séries que eu vou indicar são criadas e dirigidas por ele. Mas focando agora em Hill House, eu acho que o grande trunfo dessa série está na forma como ela explora essa relação conturbada e os conflitos entre os 6 irmãos, concedendo na narrativa muito espaço para trabalhar as personalidades de cada um deles, seus medos, suas inseguranças, suas qualidades, seus defeitos e seus objetivos. Na verdade, com o perdão de um possível pequeno spoiler, eu já adianto que os primeiros episódios dessa série se dedicam inteiramente a construir os personagens, um por episódio, trazendo ali as suas versões dos acontecimentos tenebrosos que ocorreram na mansão durante a infância deles, ao mesmo tempo em que mostra o que aconteceu nas vidas de cada um nos anos entre a mudança e o reencontro.
Isso tudo é feito por meio de flashbacks muito bem construídos e muito bem encaixados, por meio de ótimos diálogos ali muito bem construídos e principalmente através da inserção de várias cenas extremamente assustadoras para dar aquele arrepio na espinha que a gente tanto gosta. O resultado de tudo isso, combinado com o desfecho primoroso que a série entrega lá no final, torna Hill House uma das melhores e maiores obras do terror recente. Se tu é fã de um terror sobrenatural de primeira, para de perder tempo, abre a Netflix e vai lá dar play nessa maravilhosa pérola. Chegando em terceiro aqui na nossa lista, temos uma série fresquíssima, estreia bem recente da Netflix, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Trata-se de uma série antológica, ou seja, cada episódio é uma história diferente, que tem sido aí bastante elogiada desde que foi lançada. E hoje, aqui com esse vídeo, eu me junto à legião de fãs que está falando muito bem dessa série. Por ser antológica, ela obviamente não tem uma trama central da qual eu possa falar aqui. O que eu posso adiantar é que ela tem um formato que lembra bastante o Twilight Zone, ou Além da Imaginação lá, para quem lembra, na qual a gente tem um apresentador que vai introduzir a temática e apresentar o diretor daquela obra específica de cada episódio. Apresentador que aqui nessa série é justamente o gênio que dá nome à obra, o mestre Guillermo del Toro. E convenhamos, a gente sabe que quando tem o nome desse cara no meio, a gente já pode esperar coisa boa. Mas, claro, como se poderia esperar de qualquer série antológica, o Gabinete de Curiosidades tem lá seus altos e baixos. As diversas histórias que estão ali nos episódios têm temáticas muito diferentes entre si. Algumas são de fantasmas, outras são de demônios, outras de bruxas, outras de alienígenas e outras de coisas que a gente nem sabe muito bem o que é. Além disso, de episódio para episódio, varia também muito o tom da narrativa, a vibe que a história passa, a época em que ela se passa, enfim, não tem muito padrão ali entre um episódio e outro. O que dá para citar como aspecto em comum entre todos eles é a parte técnica, a fotografia, o design de produção, a própria CGI são muito bem feitas. É uma série muito bonita visualmente falando. E além disso, num geral, tem toda uma estética, uma pegada meio Lovecraftiana aí em quase todos os episódios, sendo que, se não me engano, 1 ou 2 deles foram baseados em contos do próprio H.P. Lovecraft. Enfim, o Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é uma ótima pedida para fãs de terror no geral e especialmente para quem curte Lovecraft. E é claro que é muito difícil tu gostar de todos os episódios, mas da mesma forma também é praticamente impossível tu assistir do início ao fim sem se encantar por uma ou outra das histórias ali contadas. E agora, meus queridos e minhas queridas, chegou a hora de falar de uma das grandes obras-primas da Netflix. E eu já peço desculpa aqui caso eu pareça muito animado falando dessa série, porque realmente eu amo esse treco. Lembra quando eu falei lá que o Mike Flanagan tem uma mãozinha de ouro quando o assunto é terror? Pois bem, Midnight Mass, ou em português A Missa da Meia-Noite, lançado em 2021, é para mim o maior exemplo do tamanho do talento desse criador e diretor. Com apenas 7 episódios, Midnight Mass, assim como Hill House, é na verdade uma minissérie, mas consegue condensar ali nesses 7 episódios uma história poderosa, envolvente, intimista, reflexiva e, acima de tudo, surpreendente. A trama nos apresenta Riley, um jovem que passou alguns anos preso depois de dirigir alcoolizado e acidentalmente atropelar e matar uma jovem. Ao sair da prisão, ele decide retornar para a ilha de Crockett, onde moram seus pais e onde ele passou a sua infância. O retorno do Riley coincide com a chegada de um novo padre para a paróquia da cidade, um cara desconhecido, mas que logo cai nas graças daquela comunidade ali da ilha. O problema é que a partir daí muita coisa estranha começa a rolar nesse lugar, mistérios e milagres que vão se amontoando e culminando num desfecho inesperado e extremamente sangrento. Midnight Mass é uma série que se destaca em diversos pontos, sendo que eu pessoalmente não consigo achar um mísero defeito nessa obra. Talvez o espectador que busque um negócio ali mais ágil, mais rápido, possa se frustrar com os primeiros episódios, porque assim como em Hill House, aqui o Mike Flanagan ele dedica muito tempo para construir seus personagens, sendo que a gente tem um início ali bem lento, bem contemplativo e reflexivo, que dedica muito mais tempo para tratar das angústias dos personagens, seus pensamentos, suas inquietudes, do que para falar do mistério propriamente dito. Mas claro, por trás disso, os segredos vão sendo ali aos pouquinhos revelados, as perguntas vão sendo respondidas na mesma medida em que novas delas vão surgindo. Quando finalmente a gente tem a revelação do que está por trás daquele mistério, é praticamente impossível a gente não ficar surpreso.
Não necessariamente pela revelação em si, mas pela real temática da série, que só nos é revelada nesse momento. Até então não tinha muito como saber se a série era sobre demônios, se era sobre assombração, se era sobre vírus, serial killer, alienígena, sei lá. A partir daí, o ritmo da série acelera em direção a um final bem sangrento e bem chocante. E eu vou parar por aqui, porque senão eu vou acabar falando demais. Tecendo uma das mais ácidas críticas ao fanatismo religioso de uma das formas mais criativas que eu já vi, Midnight Mass consegue se consagrar como uma das maiores obras-primas da Netflix no quesito terror, quiçá a maior delas. Tendo imenso sucesso em tudo que almeja realizar, a série consegue ser ao mesmo tempo brutal e intimista, triste e reconfortante, perturbadora e reflexiva. Uma dualidade que é muito bem-vinda em uma série que tem como proposta trabalhar diversas dualidades. Temas bem profundos como a vida e a morte, o mundano e o divino, a crença e a descrença. Por tudo isso, Midnight Mass é, na minha humilde opinião, a maior e melhor realização de terror da Netflix até hoje. E sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil para eles e até para o próprio Mike Flanagan se superar nesse sentido. Por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, e de comentar aqui embaixo quais dessas séries vocês já viram, quais ficaram interessados em ver, pra gente trocar essa ideia sobre as boas obras de terror da Netflix. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!